Né? O pastor Jato saiu dia 10 de dezembro e vai retornar dia 12 agora, essa semana já. Viajou, curtindo com a sua família, né? Com a Pri, as crianças, as meninas. O pastor Marcelo saiu essa semana e vai voltar no finalzinho desse mês também, né? Merecidamente curtindo aí seus familiares. E sempre que no domingo passado eu falei, sempre Deus tem um pastor no meio para, né, estar nos abençoando. E nesse domingo é um pastor que eu gosto muito dele. Quem é visitante não entendeu nada. É que é meu filho, gente. Tiago é pastor lá da igreja presbiteriana de Brasília, da IPP, e está de férias também por aqui. E nós pedimos para que ele nos abençoasse, né? Que Deus, através dele, nesse domingo à noite. Então, pedi para o Tiagão, como diz o pastor já, reverendo Tiago, vem aqui por favor. Deus abençoe, meu filho. Boa noite, irmãos. Está falando baixo, pai. Falar mais alto, né? Falando baixinho. Está bem, fico feliz de estar com vocês e poder compartilhar um pouco da palavra de Deus também. Gostaria de convidá-los a abrir a Bíblia, no livro de Jó, no Antigo Testamento. Livro de Jó, primeiro capítulo, nós vamos ler do verso 1 ao verso 6, depois no capítulo 2, do verso 1 ao verso 6 também. Eu vou ler, eu peço que os irmãos me acompanhem nessa leitura. Livro de Jó, capítulo 1, do 1 ao 6. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Era também muito numeroso o pessoal ao seu serviço, de maneira que este homem era maior de todos os do Oriente. Seus filhos iam às casas uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e a beberem com eles. Decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó a seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocaustos segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim fazia Jó continuamente. Capítulo 2, virando aí uma página, do verso 1 ao verso 6, novamente. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles, apresentar-se perante o Senhor. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? Respondeu Satanás ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Perguntou o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Ele conserva a sua integridade, embora me incitaste contra ele para o consumir sem causa. Então Satanás respondeu ao Senhor: pele por pele, e tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Estende, porém, a mão, toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás: eis que ele está em teu poder, mas poupa-lhe a vida. Pai Santo, temos diante de nós a tua palavra. Pedimos que nesse momento o Senhor fale conosco, que o teu Santo Espírito nos dirija e que, pensando logo no começo do ano, na vida de Jó,
sejamos tomados de esperança no Senhor. Em nome de Cristo Jesus é que oramos a Ti. Amém. Meus irmãos, ao longo do ano passado, 2016, eu estive lendo, meditando e dando aulas o ano todo sobre o livro de Jó, conversando, lendo muito material, conversando com muita gente sobre o livro de Jó. Lá na igreja nós tínhamos uma classe de escola dominical com o tema Sofrimento e Esperança. E a primeira pergunta que eu fazia logo no começo do ano é: por que cargas d'água você veio para uma sala que vai falar o ano inteiro de sofrimento? Por que alguém escolhe ir para uma sala que vai falar de sofrimento? E ao longo do ano nós fomos descobrindo que Jó é um livro rico, é um livro cheio de surpresas, é um livro cheio de perguntas e poucas respostas. Nós não temos muitas respostas no livro de Jó. Na verdade temos, mas não da maneira como gostaríamos de ter. Mas não é um livro de respostas. E dentro de muitas questões que envolvem o livro de Jó, eu acredito que esse povo todo foi procurar a sala que falava sobre sofrimento e esperança, porque Jó, ele é, de certa forma, um arquétipo, ele é uma figura que me representa e te representa. Ele representa o homem, mas cedo ou mais tarde, eu e você vamos passar por sofrimento. Pode ser que o ano de 2016 tenha sido uma maravilha. Pode ser que você já esteja virando o ano vendo o mar se agitar. Pode ser que 2017, para mim, seja um ano turbulento. A gente nunca sabe quando o sofrimento vai bater na porta. Assim como Jó também não sabia. Sofrimento e esperança diz ao respeito do nosso dia a dia. Nós não sabemos quando ele vai bater na porta. E o pior é que quando o sofrimento ele chega em casa, em algumas vezes, ele parece que senta no sofá da sala e diz assim: eu não vou sair daqui. Você pode espernear, você pode fazer o que quiser, mas daqui eu não vou levantar. Quando nós entramos no livro de Jó, percebendo que Jó, ele é um desenho, ele é um arquétipo, ele é uma figura daquilo que nós somos, nós entendemos então que nós estamos entrando num solo muito sagrado, que é a dor, é o sofrimento. Dor e sofrimentos, isso é algo muito sagrado, porque somente Deus pode tratar com isso. Nós temos mecanismos de aliviar, mas é só Deus que consegue caminhar na dor, no cansaço, no sofrimento, trazendo esperança. Jó é um livro que eu e você deveríamos ler pelo menos uma vez no ano. E aí então, nós olhamos para os textos aqui que nós lemos, e nós vemos que o livro de Jó, embora não tenha lido todo o capítulo 1 e o capítulo 2 e assim por diante, ele começa falando de uma reunião de Deus com os seus anjos. Assim como muitos outros irmãos, eu acredito que essa reunião é o momento onde Deus reúne os seus anjos, reúne os seus, para prestar conta daquilo que eles estão fazendo em nome de Deus na história, estão fazendo na terra, estão fazendo junto aos homens. E a Bíblia, sem dar muita explicação, diz que enquanto esse povo, que creio eu são os anjos do Senhor, eles estão reunidos, no meio desse povo todo, vem Satanás. A Bíblia não fala como ele entrou ali, se ele entrou escondido ou não, não tem como entrar escondido, porque Deus sabe de tudo. Fato é, Satanás entrou nessa reunião, e Deus, vendo Satanás no meio dos seus, ele inicia um diálogo. Veja bem, não é Satanás que provoca Deus, mas é Deus que inicia um diálogo com Satanás. E ele começa perguntando assim: Satanás, de onde você vem? O capítulo 1 nós não lemos, o capítulo 2 ele repete algo que acontece no capítulo 1. Da onde você vem? E Satanás então olha para Deus e dá a mesma resposta do capítulo 2. Eu estou vindo de rodear a terra. Eu estou andando por aí. Eu não estou parado, eu estou ativo. É aquilo que Pedro diz, que ele anda em derredor procurando a quem devorar.
Satanás continua ativo no mundo. E ele está procurando quem devorar. E Deus, sem dar muita explicação, Ele é que dá continuidade à conversa. Ele diz assim: bom, já que você estava andando, você viu o meu servo Jó? Satanás sabe que o título de servo é algo muito caro para Deus. Chamar alguém de servo, e Deus chamando esse alguém de servo, é um título de dignidade, de honra. O servo de Deus revelado em toda a história é Jesus Cristo. Então, quando Satanás ouve Deus falando assim: você observou o meu servo Jó? Era como se Deus estivesse falando assim: você viu quem é o fera lá embaixo? Você viu quem é o cara que anda junto comigo? Então Deus prossegue, como se estivesse provocando Satanás. Ele dá o currículo de Jó. Ele diz assim: olha, Satanás, você viu? Bom, esse Jó não tem ninguém na terra semelhante a ele, porque ele é o homem mais piedoso que está lá. E mais, ele é um homem íntegro, ou seja, ele é correto naquilo que faz, não só quando está à vista dos outros, mas ele é correto quando está dentro de casa, com a porta fechada. Ele me segue. Ele é reto, ou seja, essa integridade que acontece dentro da porta fechada, ela extravasa e vai para o ambiente público. Ele é reto. Ele é temente a mim, ou seja, o princípio da sabedoria. Provérbios 1:7 vai falar disso. E mais, ele se desvia do mal, ele é santo, íntegro, reto, temente a Deus e santo. Meus irmãos, Satanás poderia ter olhado e dito assim: eu conheço a crentaiada meia boca, eu estou vendo aí, mas esse não. Mas não é isso que Satanás fala. O que ele disse? É lógico, eu sei quem é esse, mas puderas. É lógico que ele vai ser esse rapaz. O Senhor cercou ele com bens, o Senhor abençoou toda a casa dele. Ele pergunta até para Deus: por acaso Jó segue o Senhor inutilmente, em vão? Lógico que não. O Senhor cercou toda a família dele, ele prospera, a família dele é grande, perfeita, não tem problema. Desse jeito, quem não te adora? E aí Satanás, então, ele apresenta duas propostas nessa conversa. Quando ele pergunta: debalde Jó temente a Deus? Por acaso Jó teme ao Senhor em vão? E quando ele diz assim: é lógico, o Senhor colocou ele sobre um cercado, o Senhor encheu a família dele de sebe. Satanás está propondo algumas coisas aqui. Em primeiro lugar, ninguém adora a Deus por quem Deus é. Jó só adora o Senhor porque o Senhor deu tudo que ele tem. Ou seja, Satanás está insinuando que Deus, ele é um manipulador de adoradores. O ataque de Satanás não é contra Jó, é contra Deus, sempre foi na história. O Senhor é um manipulador de adoradores. As pessoas se aproximam do Senhor pelas bênçãos, não por quem o Senhor é. E mais, Satanás insinua que Jó não é íntegro, que Jó é um interesseiro, que Jó descobriu o pote de ouro no final do arco-íris, que Deus é fonte de lucro, que Jó não adora a Deus pelo caráter, Jó adora a Deus porque Deus deu muitas coisas para ele. Ou seja, ninguém ama mais a Deus do que dinheiro, e ninguém ama mais a Deus do que aqueles que estão em sua volta. Imediatamente, no caso de Jó, a família. E aí então, sem que Jó soubesse, Deus coloca nas mãos dele a sua reputação diante de uma plateia celestial. Deus coloca na mão de Jó a sua reputação diante de uma plateia celestial, falando assim: Satanás, pode tocar em tudo que ele tem, só não toca na vida. Você está insinuando que ele me adora porque eu dou e porque eu cerquei a família dele? Então vai lá, pode mexer, só não tira-lhe a vida.
E aqui, meus irmãos, fazendo um parênteses, é bom a gente lembrar algo, que Satanás é um ser limitado. Ele é limitado por natureza e ele é limitado por Deus. Ele é limitado por natureza porque, para ele agir de alguma forma, Deus tem que falar, pode. Ele é limitado por natureza porque ele é um ser criado, ele não é autoexistente como Deus. Tempo atrás, há muitos anos atrás, na verdade, eu comecei a ler um livro sobre batalha espiritual, né, lá na década de 90. E o livro começava assim: se você hoje mentiu, se você hoje enganou, se você hoje pensou algo errado, não comece a ler o livro. Né? E aí ele vinha descrevendo tudo que podia acontecer, porque nós estávamos entrando na leitura daquele livro, num campo de uma batalha espiritual, onde parecia que Satanás tinha o mesmo poder que Deus, e que Satanás às vezes era maior do que o próprio Deus. Não existe isso. Satanás só age debaixo da permissão ou debaixo da soberania de Deus. E ele sai então debaixo desse olhar de Deus e sai dali para fazer um estrago na vida de Jó. Primeiramente, Satanás toca na vida financeira de Jó. Você leu comigo no capítulo 1, a partir do verso 3, você tem uma lista de tudo que Jó tinha. Jó era a pessoa mais rica do seu tempo, diz o texto bíblico. E depois de quantificar os bens de Jó, depois do capítulo do verso 6, nós vemos ali que Satanás usa 3 situações para quebrar Jó financeiramente. Ele usa os sabeus, ele usa o fogo e ele usa os caldeus. De forma que Jó está só, e então os mensageiros chegam e falam assim: olha, todas as suas juntas de jumentos, de bois e tudo mais foi levado embora. Enquanto um está ali, chega o outro dizendo: olha, toda a sua junta de ovelhas foi levada embora. E enquanto ele está nesse momento ainda, vem o outro e fala assim: vem um vento forte e arrasou com a sua família. Jó primeiramente ataca o lado financeiro de Jó. Eu tenho certeza que você conhece alguém que quebrou financeiramente. Essa pessoa, normalmente na nossa história, nós vemos essa pessoa quebrando ao longo do tempo. 1 ano, 2 anos, 3 anos, luta, batalha, não sei o que, tal, e vende, vai. Bom, mas vem vindo. Com Jó não foi assim. Com Jó foi do dia para a noite. E a gente já viu muita gente dar cabo da vida por muito menos. Jó recebe a notícia: meu camarada, você está falido, verso 15 e 17. E a pergunta que volta para a gente é: será que Jó ainda continua temendo a Deus quando ele recebe a notícia: você está falido? A resposta que nós temos no texto, no verso 20, é que quando Jó olha para tudo isso, ele fala assim: nu saí do ventre da minha mãe, e nu eu voltarei. Ou seja, eu não trouxe nada para este mundo, e vou sair desse mundo sem nada. Ou seja, tudo que eu conquistei nessa vida não é o que dá sentido para ela. Louvado seja Deus por isso, porque nu eu vou ir e nu eu vou voltar. O que dá sentido para a vida de Jó não são as posses, não são as coisas que ele tem. O que dá sentido para a vida de Jó é o relacionamento dele com Deus. Então Jó, aqui ele já derrota a primeira tese de Satanás. Ninguém adora a Deus por quem Deus é, e sim pelas coisas que Deus dá. Jó fala assim: não, nu eu saí, nu eu vou voltar. Mas tem uma segunda situação: ninguém ama mais a Deus que a própria família. E o texto fala de algo que é triste demais ler. Às vezes a gente passa correndo, mas quando você para ler o livro de Jó e tenta entrar na vida de Jó e conversar com Jó, você vai perceber que algo muito triste acontece. Jó perde os seus filhos. Jó tem 10 filhos, é uma família grande, né, gente? Família grande normalmente tem muito problema, ainda mais quando tem dinheiro no negócio. O que acontece aqui é o contrário. A Bíblia está descrevendo uma família
bem estruturada, bem alinhada, onde os irmãos chamavam as irmãs para o banquete, eles se reuniam mensalmente, e Jó, como essa figura patriarcal, colocava diante do Senhor sacrifícios para perdoar os seus filhos, para que Deus perdoasse seus filhos. Ele agia como um sacerdote dos seus filhos. A família perfeita. E aí, no mesmo dia que ele quebra financeiramente, chega um outro mensageiro e diz para ele o seguinte: Jó, um vento bateu na casa dos seus filhos enquanto eles estavam reunidos, e eles morreram. Meus irmãos, não foi um, não foi dois, foram 10. E eu fico pensando como é que esse homem volta para casa depois do enterro desses 10 filhos. Como é que esse homem volta para casa sem os seus bens, sem recurso nenhum, acabando de sepultar 10 filhos? Meu irmão, não é natural, nunca vai ser um pai sepultar um filho. Jó tem que sepultar no mesmo dia 10 filhos. E agora sim Satanás fala, agora ele vai blasfemar. E Jó se levanta e diz: o Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Ele prova que Satanás estava errado. Ele prova que apesar da dor, apesar do sofrimento, ele não adora a Deus pelas circunstâncias relacionais. Ele adora a Deus por quem Deus é. Aí nós chegamos no capítulo 2. Eu não vou capítulo por capítulo não, tá, gente? E aí nós chegamos na cena que nós lemos. Deus se reúne com seus anjos. Satanás vem no meio dessa reunião e ele permanece quieto. E Deus fala assim: Satanás, de onde você vem? Ele fala: eu vim de rodear a terra, é o que eu faço. Fico olhando o povo. Ah, você viu meu servo Jó? Homem reto, íntegro, temente a Deus, se desvia do mal. E mais, você me incitou contra ele, mas mesmo assim, ele não me negou. Aí Satanás desfere um golpe, tentando pegar num golpe mortal em Deus, como se isso fosse possível. Ele fala assim, como é que é? Pele por pele, carne por carne. Toca na vida dele e você vai ver se ele não vai negar. Tira tudo que ele tem, tira-lhe a saúde, e ele vai te negar na tua face. Ele vai olhar na tua cara e vai dizer que não te segue. E aí então, diante dessa terceira tese, de que ninguém adora a Deus acima da própria vida, Deus fala assim: eu vou colocar minha reputação de novo na mão desse camarada. Vai lá, pode tocar na saúde dele, só não tira-lhe a vida. E o texto diz que Satanás sai dali, toca na vida de Jó, de forma que Jó se transforma numa carcaça humana. Jó é coberto de feridas. Jó tem que raspar o pus que está sobre a sua pele com caco. É um sofrimento indizível. É um sofrimento que eu nunca passei, não espero passar e não consigo imaginar o que seja. E para somar, quando a esposa vê toda essa situação, o texto diz que ela chega e fala assim: tenha dignidade, homem. Ainda conservas a tua integridade? Deus não é digno de ser adorado por alguém como você. Amaldiçoa seu Deus e morre. Você ainda conserva alguma dignidade? Já passou, meu querido. Morre. E como quem muitas vezes nos chama a atenção, que é o enfermo, mostrando a doença daquele que se acha são, Jó fala assim: você enlouqueceu, mulher. Você ficou louca. Nós recebemos todo o bem de Deus, não receberíamos também o mal? Então quer dizer que até aqui Deus esteve junto com a gente, a partir de agora não? E aí o texto continua falando ali que em nada Jó pecou com as suas palavras. Jó derrota a terceira tese de Satanás: eu sirvo a Deus, não
por aquilo que Ele pode fazer dentro da minha saúde. Eu sirvo a Deus por quem Deus é, e se Ele me deu saúde, amém. Mas se em algum momento Ele falou assim, chegou o dia do sofrimento, eu vou dizer amém. Se a gente não entender isso, nós nunca vamos entender o sacrifício de Cristo na cruz. Porque além de um arquétipo do homem, Jó também é um arquétipo de Cristo. Pode o justo sofrer? Jesus Cristo responde, não só pode sofrer, é necessário que o servo do Senhor, o santo e justo, sofra para que haja salvação. É Deus descortinando a obra de Cristo em Jó, lá no passado, para que o povo entendesse. Mas aí então o texto continua, fala que os amigos chegaram, né? E os amigos chegaram e muita gente critica bastante os amigos de Jó. Desce a lenha nos amigos de Jó. Porque eles não foram amigos fiéis e tudo mais, né? Eu creio que realmente os amigos de Jó eram amigos fiéis. Eram amigos que eu chamo de amizade espiritual. Os amigos de Jó, eles estavam preocupados com Jó diante de Deus. Eles estavam preocupados com a situação de Jó diante de Deus. Eles eram tão amigos que eles fizeram algo que nunca passou na minha cabeça fazer com um amigo enfermo. Eles, quando viram Jó de longe, eles começaram a chorar. Eles rasgaram as suas vestes. Eles colocaram a cara no chão, jogaram pó na cabeça e disseram assim, nós vamos ficar quietos com você, nós vamos viver a sua dor por uma semana, nós vamos viver o seu cansaço por 7 dias, um ciclo inteiro, para entender o que você está sofrendo, Jó. Qual foi o erro? Num determinado momento, eles fizeram o que muita gente faz, e às vezes eu também faço e corro o risco de fazer. Eles desenvolveram uma lógica muito simples, simplista, de causa e efeito, e se dispuseram a falar para Jó. E o resumo do capítulo 3 até o 38 é o seguinte: se o homem é bom, Deus abençoa. Se o homem pecou, Deus vai pesar a mão. E se o homem está sofrendo muito, é porque ele pecou muito. Então, Jó, você está totalmente errado, Jó. Eles trabalham numa graça retributiva. Deus está pesando a mão na sua vida, Jó. E aí quando Jó começa a se debater, daí esses amigos crescem. Eles falam para Jó que ele deveria se arrepender. E mais, eles começam a chamar Jó de adúltero, de ladrão, de que Jó tinha roubado o dinheiro da viúva e do órfão. Eles dizem que Jó é que tinha, olha o absurdo, eles dizem que Jó tinha matado seus filhos porque Jó era louco. Uma pessoa em luto de 10 filhos, e ainda alguém chega e fala assim, você é que matou seus filhos, Jó. E aí Jó faz o que eu e você faríamos. E o que eu e você fazemos em alguns momentos? A gente começa a se defender. A gente começa a se perguntar, começa a se queixar. E aí nós começamos a fazer perguntas para Deus. E Jó faz, pelo menos, 16 perguntas para Deus. Jó começa a perguntar para Deus, por que eu estou sofrendo? Por que essa dor não cessa? Por que, Deus, eu enterrei os meus filhos? Por que eu nasci? Já que eu não morri quando eu nasci, por que eu continuo vivo ainda? Por que o Senhor não tira a minha vida? Jó pergunta no capítulo 3, por que não houve naquele dia escuridão e trevas que engolissem o dia do meu nascimento? Por que o Senhor permitiu que minha mãe tivesse leite para me amamentar? Jó começa a questionar Deus em diversas situações, de diversas maneiras. E aí quando Jó está no fundo do buraco, Jó percebe que só tem um lugar para olhar, gente. Quando você está no fundo do buraco, adianta você olhar para baixo? Não, você tem que olhar para onde? Para cima.
Aí é quando Jó levanta os olhos. E no capítulo 19, no verso 25, a gente começa a ver essa fagulha se abrindo, esse olhar de Jó se levantando. Parece que Deus vai pegando o rosto de Jó e vai levantando o rosto de Jó. Jó fala assim: eu sei que o meu Redentor vive, vocês estão me acusando disso, eu tenho as minhas perguntas, mas eu sei que o meu Redentor vive. Ah, e ele há de vir. Ainda que depois de morto, ele vai vir. E ele vai me defender. E aí então, depois desse coração que vai sendo tomado de esperança, nós vemos Deus falando. Aí nós já estamos chegando nos capítulos finais de Jó. Deus fala, mas quando Deus fala, Deus não responde nenhuma pergunta de Jó. Pelo contrário, Deus faz outras 70 perguntas para Jó. Deus começa a perguntar para Jó. E ele começa as perguntas assim: agora, meu querido, cinja os ombros. Cinja-se como um homem. Levante-se. Você me perguntou, e incrivelmente Deus não se ofende com as perguntas de Jó. Mas fala assim: eu sou teu amigo espiritual. Eu estou preocupado com a tua vida diante de mim. E eu tenho que ter uma conversa muito reta com você, muito direta. Deus não fica mergulhado na vitimação de Jó. Deus fala assim: senta, olha aqui, você está falando que eu não tenho controle sobre a história? Você está achando que as coisas estão fora do controle? Então deixa eu começar a perguntar para você, Jó. Por acaso, quando o mundo foi criado, você estava lá? Por acaso, quando o universo foi criado, você viu ele sendo criado? Esqueci, você não estava lá, né, Jó? E Deus começa a fazer uma série de perguntas para Jó. Perguntas que não podem ser respondidas por Jó, porque ele não tem capacidade. E enquanto Deus vai perguntando, os olhos de Jó vão se abrindo. E ele vai percebendo a grandeza, a majestade, o poder, o cuidado, a soberania de Deus. Ele vai percebendo que a vida dele não é o centro do mundo, mas que ele faz parte do plano de Deus na história e que Deus foi gracioso em conceder-lhe vida. E Jó então vai se encolhendo, vai se encolhendo, vai se encolhendo, vai se encolhendo. Até que num determinado momento, aí nós chegamos no capítulo final de Jó. No capítulo 42, Jó explode numa canção de alegria. Jó, ele abre os seus lábios numa canção de alegria, numa explosão de louvor a Deus, que podem nos ajudar também no dia do sofrimento, meu irmão. Abra aí a sua Bíblia no capítulo 42 comigo, por favor. O resultado dessa ação de Deus, de levantar os olhos de Jó para cima e falar assim: olha aqui, olha quem eu sou. É, em primeiro lugar, o reconhecimento da onipotência de Deus. Capítulo 42, verso 1, Jó diz assim: bem sei, Senhor, que tudo podes. Eu sei que o Senhor tudo pode. Meu irmão, eu e você somos repletos de impossibilidades. Repletos de impossibilidades. Somos pecadores, somos falhos. A gente não dá conta de resolver muita coisa, nós somos frágeis. A nossa saúde, a nossa vida é frágil. Algum tempo atrás eu estava conversando com um colega, pastor lá em Brasília, que foi picado por uma aranha minúscula na perna. A situação dele ficou crítica, assustadora. Quem viu o pastor Sebastião no hospital falava assim: as pernas dele vão ser amputadas. E eu conversava com ele sobre como nós somos frágeis. A nossa saúde é frágil, a nossa vida é frágil. É um pequeno mosquito, coloca em risco a nossa vida. Nós temos fraquezas emocionais.
Eu não sei quantas vezes você já chorou, já chorou, já chorou. Você já disse para Deus: Deus, não dá mais. Eu não dou conta. Está tão grande, parece que é maior. Eu sou fraco demais. Nós temos fraquezas morais. Eu não sei quantas vezes você já orou também a Deus, dizendo assim: Deus, eu não quero cair nesse pecado. Deus, eu não quero voltar para isso daqui. Deus, eu sei que isso daqui é caminho de morte. Mas dá um tempo, a gente está lá de novo. Não nos falta sinceridade, meus irmãos. Deus está vendo. Sabe o que nos falta? Poder. Nós temos fraquezas morais, emocionais, físicas, espirituais. Nós somos confusos. Mas apesar disso tudo, Jó olha e fala assim: mas eu sei, meu Deus, que o Senhor, eu sei que o Senhor tudo pode. Eu sei que o Senhor é grande, eu sei que o Senhor é onipotente. Quando Jó começa a perguntar: será que o Senhor tem poder mesmo? Deus descortina a realidade para Jó e fala assim: eu vou te mostrar quem eu sou. E Deus se revela para Jó. Capítulo 40 de Isaías, o profeta vai dizer para mim e para você que Deus mede as águas do oceano ou dos oceanos na palma da mão. Você já pensou em esvaziar uma piscina de 5.000 litros com um baldinho? Já tentou? Você já tentou pensar em tirar toda a água da extensão da praia em que você às vezes está curtindo o sol ali e falar assim: eu vou tirar esse negócio daqui? Você já pensou quanto tempo você levaria para fazer isso? Agora, o que a Bíblia está dizendo é o seguinte: que Deus é tão forte e poderoso, lá em Isaías, que Ele pode pegar o Mar Índico, o Pacífico, o Mediterrâneo, o Atlântico, na palma de uma das mãos. A Bíblia fala que Ele pesa os montes em balança de precisão. Você sabe o que é uma balança de precisão? É onde você pesa miligramas, pedrinhas minúsculas, os seus olhos não enxergam às vezes. Deus pega os montes e mede eles, e pesa como numa balança de precisão. Deus chama as estrelas, cada uma pelo seu nome, e Ele, sendo forte e grande em poder, nenhuma delas vem a faltar, todas elas respondem a Deus. Por quê? Porque Ele pode. Ele nunca deixou a história, Ele nunca abandonou os seus filhos, Ele pode. A Bíblia fala que elas estão lá no céu e são mais numerosas que a areia do mar. Ah, será? Pergunta para um astrônomo, e ele vai dizer para você que é verdade. E aí a Bíblia fala que Deus mede o universo com polegadas. E a gente está tentando descobrir ainda quantos universos existem. Esse é o nosso Deus. Esse é o Deus que Jó descobre. Não é depois do sofrimento, é no meio do sofrimento. É no meio da dor que Jó descobre esse Deus. Pastor Hernandes Dias Lopes, uns anos atrás, falando sobre a grandeza de Deus, ele disse que um pai estava andando com o filho na rua, e o filho perguntou para o pai assim: pai, qual é o tamanho de Deus? Sabe essas perguntas que filho faz e que a gente nunca sabe responder? Aí perguntou. Aí disse que o pai desconversou, saiu pela lateral, tal, foi. Mas no meio do caminho, o pai viu um avião passando lá em cima, sabe aquele que você vê só o rastrinho branco? Fala assim: filho, que tamanho tem aquele avião? Ah, pai, é pequeno, é muito pequeno. Falou assim: bom, agora eu preciso te levar ali no aeroporto de Guarulhos. E aí chegou, aí parou na frente de um 777 da Boeing. Falou assim: filho, que tamanho tem esse avião? Falou assim: ah, pai, esse é grande. Falou: pois é, meu filho. Quando a gente está distante de Deus, parece que Deus é pequenininho. Mas quanto mais perto de Deus a gente chega, a gente vai vendo a grandeza dele.
Meu irmão, seja o sofrimento que você estiver passando, ou vá passar, porque é certo, vamos passar. Não deixe de se aproximar de Deus, que quanto mais perto de Deus você estiver, assim foi com Jó. Ele falou assim: eu sei que tudo podes. E não só tudo podes, como ele fala assim: eu sei que nenhum dos teus planos pode ser frustrado, Deus. E Jó está falando da vida dele. Jó em nenhum momento ficou amarrando o diabo, tentando pegar o diabo pelo rabo, taca fogo nele. Não. Ele falou assim: eu sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Tem um hino antigo, e quando eu vi essa palavra de Jó, eu me lembrei dele, que fala assim: as tuas mãos dirigem meu destino, acaso para mim não haverá. Meu irmão, para crente não existe sexta-feira 13, para crente não existe esse negócio de olho gordo, azar, sorte, acaso. Para o cristão existe um Deus soberano na história, e que sem eu entender, Ele age, e Ele age para o bem dos seus filhos. Essa é uma verdade. Você não é uma folha solta no vento, você não é fruto do acaso, ainda que você não entenda, Deus está agindo na sua história. A situação de Jó não mudou. Veja bem que Jó está falando tudo isso antes da sua saúde e dos seus bens serem restaurados. O que acontece é que o olhar de Jó muda e ele percebe Deus. A terceira verdade é que Jó reconhece que falou demais nessa história toda. Ele fala assim: quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Ah, Senhor, na verdade eu falei do que não entendia. Coisa maravilhosa demais para mim, coisas que eu não conhecia. No final da história, Jó põe a mão na boca e fala assim: meu Deus, o que eu falei. Jó faz a mesma história que eu e com você, a mesma coisa que eu e você fazemos, porque a gente não consegue ver a curva depois, a gente não consegue ver além do nevoeiro, a gente não consegue ver a estrada toda. Deus está vendo. O Estênio Márcio tem uma música muito bonita, que é o Tapeceiro, que vai falando que a gente tem uma visão por trás do tapete, e a gente está vendo fio solto, a gente está vendo umas cores estranhas, mas no final, quando você vai para a frente da obra, você vê a beleza daquilo tudo. Jó fala assim: eu não entendia, falei coisa maravilhosa demais para mim, coisa que eu não conhecia. E aí, quando ele tem essa realidade nas mãos, ele fala assim, no verso mais adiante: antes, verso 5, antes eu te conhecia de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Como assim? Deus começa o capítulo falando, a história, o livro, que não existe homem mais íntegro, reto, justo na terra que Jó. E Jó agora fala assim: não, eu só te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Deus está mentindo? Deus estava dando uma opinião? Não, meu irmão. Deus não tem uma opinião sobre mim, sobre você. Deus tem um diagnóstico, Ele sabe o que Ele fala. Ele é certo, Ele é preciso. O que acontece, na verdade, é que quanto mais Jó foi descobrindo Deus, e Deus foi se revelando, ele foi percebendo que ele não conhecia nada de Deus. Os irmãos sabem que a gente morou na Amazônia, pouco tempo, mas moramos lá. Depois de um tempo lá, eu me sentia à vontade de andar por algumas áreas da Amazônia. Até o dia que eu saía para caçar com alguns indígenas. O Isaac era sempre quem ia comigo, um Yanomami. E quando o Isaac ia andando no meio daquele mato, eu falava assim: meu Deus do céu, eu não sei onde eu estou. Mas o Isaac sabia. Eu dizia para a Cláudia: não, eu conheço a mata. Mas era outra história o Isaac dizer: eu conheço a mata. O Isaac sabia.
O Isaac sabia exatamente onde ele estava. Por quê? Intimidade, conhecimento, vida, todo dia, diário, permanência, constância, entra, volta, sai. Ele conhece. Ele conhece. A Bíblia vai dizer para mim e para você lá em João 17, que a vida eterna consiste em conhecer a Deus e a seu Filho Jesus, a quem enviaste. Então, meu irmão, Deus é uma fonte inesgotável de conhecimento. A gente vai passar a eternidade conhecendo Deus. A gente vai trabalhar para Deus, a gente vai servir Deus, a gente vai louvar Deus, a gente vai gozar a presença de Deus. Nós vamos passar a eternidade conhecendo Deus. E Jó fala assim: quanto mais eu descobri Deus, mais eu descobri que eu não sei nada. E quanto mais eu descubro que eu não sei nada, eu percebo quão pequenininho eu sou. Mas ele reconhece também o seu pecado. Nós já estamos caminhando para o final. Ele fala assim, então: por isso me abomino e me arrependo. Essa confissão na boca de um bandido, no capítulo 42, que a gente vê no capítulo 42, ela é até aceitável. Eu me abomino, eu me arrependo. Mas Jó não é um bandido. Então o que Jó está querendo dizer para mim e para você aqui? Deus não acusa Jó de nenhum pecado. Então quer dizer que Jó, ele se declara um pecador, e ele é, mas o mais pecador de todos os homens? Eu acredito que não. O que eu acredito é que as pessoas que mais choram e confessam seus pecados não são as pessoas que mais pecam, são as pessoas que mais estão perto de Deus, e por estarem perto de Deus conseguem ver a sua pecaminosidade. Vou repetir: quem mais confessa o seu pecado diante de Deus necessariamente não é a pessoa mais pecadora do mundo, porque todos somos pecadores. As pessoas que mais confessam os pecados são as pessoas que mais perto de Deus estão, por isso choram, por isso lamentam, por isso têm uma visão de si mesmo. Estão próximos de Deus, vem a santidade, poder, majestade, a pureza, e fala assim: miserável homem que sou. E aí nós chegamos então num verso que é chave nesse negócio todo, que Jó está caído, Jó está machucado, Jó está ferido, Jó ainda é uma ferida viva. E aí Deus fala assim: os seus amigos falaram mal de você, né, Jó? Mas é o seguinte, você vai agora interceder pelos seus amigos. Aí fala assim: não, espera aí, Deus, o senhor entendeu? Eu quebrei financeiramente, meus 10 filhos morreram, a minha esposa virou contra mim, esses camaradas vieram aqui, eles são meus amigos, mas eles viram a questão totalmente virada, me acusaram, e agora o senhor está falando que eu vou ter que interceder por eles? Meu irmão, veja bem, a restauração da vida de Jó, ela acontece depois que ele intercede pelos seus amigos. Deus chega para Elifaz e fala assim: rapaz, vocês não falaram o que era reto diante de mim, como meu servo Jó. E eu só vou perdoar vocês se vocês forem lá e Jó interceder por vocês. Ou seja, é o ferido, é o maldito, é o que todos julgavam como aflito, ferido e oprimido. É a intercessão desse que salvaria aqueles outros. E Jó, como um tipo de Cristo na história também, intercede por eles, porque é só a intercessão do justo sofredor que pode perdoar o pecado de alguém. E aí, então, esses amigos voltam e Jó intercede por eles. E depois que Jó intercede, a Bíblia diz que Deus restaurou a vida de Jó, e não só a vida
a vida dos seus amigos, a vida dos seus servos, porque nós estamos falando de muita gente em volta de Jó. Jó intercede, amando de Deus, e uma raiz de amargura sai, e a vida de Jó volta. E aí daqui para frente a gente vê a saúde de Jó restaurada. Deus não precisa pedir licença para restaurar a saúde de ninguém. Deus é o Todo-Poderoso. Mas Ele também, se não restaura a saúde, Ele dá força para caminhar durante o sofrimento. Deus restaura as finanças de Jó. Ele recebeu tudo em dobro. Ou seja, se ele era rico, ele ficou mais rico ainda. Vamos abrir um parênteses rapidinho? Ser rico não é sinônimo de ser pecador, tá, gente? Não é pecado, não. O problema não é ter dinheiro, o problema é entronizar o dinheiro no coração, não é ter dinheiro no bolso. Deus dá tudo em dobro para Jó, inclusive as riquezas. Deus restaurou a relação com os amigos dele, tanto que o livro termina falando que eles estavam perto. Deus resolve o casamento de Jó. Se fosse aqui, gente, como é que seria o desfecho dessa história? Como é que é, mulher? Você lembra lá atrás que você falou para mim, amaldiçoa seu Deus e morre? Agora, mulher, deixa eu falar uma coisa para você, morre. Morre, desgraçada. Você não falou para eu morrer? Agora morre. Mas não. Apesar do pecado, Deus fala assim, vou restaurar. Existe restauração. Mesmo depois das feridas mais duras e cruéis que um relacionamento conjugal pode sofrer. Prova está aqui. Deus restaura os filhos de Jó. Mas Deus restaurou tudo em dobro? E o texto termina dizendo que Deus deu 10 filhos para Jó. Tem alguma coisa errada? Creio que não, meu irmão. Creio que não. A gente perde alguma coisa quando a gente não sabe para onde vai. No caso dos filhos de Jó, quando ele recebeu a notícia dos filhos, ele diz assim: Deus deu e Deus tomou. Jó continuava com seus 10 filhos. Eles estavam na mão do Senhor. Ele deu outros 10 filhos. E a história de Jó termina falando que ele viveu mais 140 dias. E viu os netos dos netos, viu toda uma geração crescer, e Deus o abençoou. Satanás queria muito desbancar Deus na frente dos seus. Aí Deus falou assim: eu conheço o meu povo, eles têm fé em mim, e meu irmão, não se assuste com o que eu vou dizer, Deus tem fé no povo dele. A nossa responsabilidade é grande, porque em alguns momentos Deus vai falar assim: pode colocar a mão, pode colocar, e Ele não vai negar, e uma multidão celestial vai dar glória a Deus, falando assim: é verdade. Mas isso não é pela nossa força, isso é pela força de Cristo, do justo sofredor, do justo que morreu no meu e no seu lugar. E aí nós terminamos então com a história de Jó, com tudo bem. Esse é o desfecho da minha história, da sua história, por mais que a gente passe por sofrimento, porque nós já estamos seguros com Deus, ainda que os nossos olhos não vejam, ainda que os nossos olhos não contemplem isso aqui. Essa é a esperança do cristão. Eu sei que o meu Redentor vive, e eu verei Ele restaurar tudo isso, ainda que eu esteja no túmulo. Jó 19, 25. Para encerrar, meu irmão, acho que eu falei muito, falei bastante, depois a mãe vai brigar comigo. Eu gostaria de orar com você. Eu gostaria de orar com você que tem sofrido, que tem
passado esse momento e falar assim: Deus, eu não entendo, mas eu gostaria que o Senhor falasse, ainda que sejam 70 perguntas, porque no dia que Deus te perguntar, meu irmão, os seus olhos vão se abrir, e no dia que os seus olhos se abrirem, os 32 capítulos de lamento vão se tornar no final de história de louvor e glória a Deus, como foi com Jó. Então, se você tem algo a colocar diante do Senhor, algo que tem incomodado, algo que você gostaria de falar: Senhor, está aqui, eu não consigo, gostaria de convidar você a ficar em pé, como um gesto, um sinal, falando: Senhor, está aqui. E nós vamos orar juntos, pedindo para que Deus seja gracioso. Pai Santo, o povo se coloca em pé como quem se coloca de joelhos. Seu povo se coloca em pé, e muitos aqui, como quem prostra o rosto no chão, como Jó, joga cinza na cabeça e reconhece que não tem controle sobre a história, sobre a situação. Pai Santo, primeiramente eu peço que o Senhor traga a tua paz, teu consolo, mas mais do que isso, que o Senhor seja esse amigo presente na conversa, que o Senhor seja esse amigo que fala, que o Senhor seja esse que faz pergunta, que abre os olhos para percebermos a grande realidade do teu poder, da tua graça, da tua salvação, daquilo que o Senhor tem feito. Nós somos limitados demais, Pai, a gente não consegue entender o que está acontecendo por trás da história. Mas, Pai, que nesse momento do sofrimento, quando Ele bater na porta, quando Ele disser: vou entrar em casa, não vou sair, que o Senhor nos ensine, Pai, a caminhar em conformidade com o Teu Filho Jesus, com o justo santo que sofreu, e que isso gere em nós vida, que isso gere em nós louvor, que isso gere em nós intimidade contigo, que mesmo no meio de tanto sofrimento e angústia, que haja em nós louvor a Ti, Pai, e que isso envergonhe os Teus inimigos, que isso envergonhe o pecado, que isso envergonhe Satanás, que anda e age, e que assim, Pai, a história conheça um povo que segue a Ti, não por aquilo que o Senhor dá, nem por aquilo que o Senhor pode fazer, mas um povo que anda contigo porque sabe que o Senhor é bom, que o Senhor jamais abandona os seus. Dê-nos também paciência, Pai, para suportar as perguntas sem respostas, que são muitas, Pai, e que no meio delas o Senhor nos dê paz, a paz do Teu Santo Espírito. No nome de Cristo é que oramos a Ti, Pai. Amém. Amém. Nós vamos mudar o hino. Alessandra, por favor, 165. Os irmãozinhos da técnica, nós temos escolhido outro. Creio que esse é um hino que vai falar muito nos nossos corações, por tudo que já foi falado aqui nessa noite. Vamos cantar com júbilo e alegria ao nosso Deus esse hino 165 do nosso novo cântico.